Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando o nosso segundo podcast de 2026. Eu tenho certeza absoluta que você que vai nos acompanhar a partir de agora é um assunto que te interessa, que trouxe bastante comentários nas redes sociais. Hoje, inclusive, teve uma reunião na sessão na Câmara que o vice-presidente convocou, né? Algumas autoridades estiveram presentes, inclusive uma delas está aqui agora, vai falar ao vivo com a gente, que é sobre perturbação do sossego. Mas a gente volta daqui 30 segundos e a gente já fala para você quem é a autoridade que está aqui agora com a gente no estúdio para falar sobre o assunto. Até já. Primeira operação da Alcoa no Brasil e em Poços de Caldas, a mineração é realizada em mina a céu aberto. A bauxita é minerada por escavadeiras e transportada por caminhões para a fábrica, com responsabilidade ambiental. Atendemos a todos os requisitos legais e o programa de reabilitação é pioneiro e referência no país. É a Alcoa Poços de Caldas atuando de forma responsável, cuidando do meio ambiente e das pessoas. A perturbação do sossego é uma das reclamações mais frequentes da população, principalmente envolvendo som alto, festas e barulho excessivo em residências e vias públicas. Para esclarecer essas dúvidas e orientar os moradores de Andradas e também a região que segue a nossa página aí, nós convidamos o tenente Adalberto Gonçalves, tenente da Polícia Militar aqui de Andradas, que já participou hoje também de uma reunião na Câmara Municipal, que vai falar um pouquinho para a gente, né, até onde vai o seu direito e o seu dever, né, como cidadão, no quesito aí, perturbação do sossego. Tenente, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar participando aqui ao vivo com a gente desse assunto que hoje, né, principalmente aí com a virada do ano, é um assunto que está bem em tela, né? Boa noite, Rosângela, boa noite aos seguidores aí do Andrada Podcast. Para nós também é um motivo de satisfação estar aqui, está podendo falar aí com a população, com seus seguidores, levando as informações aí de segurança pública. Com certeza. Vocês tiveram, eu não pude comparecer, eu tinha um outro compromisso, mas vocês tiveram uma reunião, né, com outras autoridades ali na Câmara Municipal hoje com relação a exatamente esse assunto até, né, sobre, foi um pouco, teve também esse assunto, mas foi sobre envenenamento dos gatos ali no Boa Vista. E foi falado também sobre os fogos de artifício, que na virada do ano aí parece que extrapolou um pouquinho? Essa temática foi tratada, né, em relação aos pets, né, e entramos nesse assunto também da virada de ano, onde que ocorreu aí diversas pessoas soltando fogos, né. Então foi tratado também, de certa forma, por parte da perturbação de sossego que isso gerou, além do mal que fez, né, as pessoas com autismo, os tutores aí também reclamaram muito dos pets, né, vários animais fugiram, né, devido à soltura dos fogos. Então houve essa tratativa também na Câmara Municipal. A minha página da Rosângela Jornalista e o nosso Instagram também, nós publicamos em média de 8 animais que acabaram fugindo com relação à soltura de fogos com estampido, que é proibido aqui em Andradas, porém, né, as pessoas ainda não respeitam. Tenente, o que a Polícia Militar considera perturbação do sossego? Quais situações mais comuns se enquadram nessa ocorrência? A contravenção de perturbação de sossego, ela exige que alguém esteja sendo perturbado. Parece simples falar isso, sim, mas como que ela vai estar sendo perturbada? Muitas vezes ser o som, né? O som, uma festa, uma obra, aquele barulho incessante, né? de bater, um cachorro latindo. Nós temos diversas condições para que ocorra essa perturbação. O indivíduo ali está provocando, né, um barulho excessivo, um ruído excessivo, e alguém ali às vezes não está tendo seu descanso preservado. E não há questão, talvez aí, definido seria exatamente algo, mas são várias situações. Então, a gente elenca aí que basta a pessoa estar sendo perturbada, às vezes até uma conversa em tom mais alto, mais né? fora do contexto. Às vezes, por exemplo, a caso que a gente atendeu de termos uma festa, não havia o som ligado, mas as pessoas ali, naquele parlatório alto, perturbavam o sossego ali do vizinho ou dos vizinhos, né? Então são diversas situações. Basta a pessoa estar incomodada ali com algo que tira o seu sossego. Certo. Existe um horário específico em que o barulho passa a ser infração?
Como funciona essa questão de dia, noite, finais de semana e feriados? Olha, Rosângela, as pessoas tinham uma crença que era após as 22 horas. Sim, o pessoal sempre Acabou falava a ser isso. uma tolerância, né, É. que as pessoas têm, que a partir das 22 horas a maioria das pessoas está em descanso. Mas não há horário, né? A gente tem exemplos, por exemplo, da pessoa que trabalha à noite e chega durante o dia, vai descansar. Nós temos as situações de pessoas acamadas, né, Exatamente. idosos, crianças, até mesmo crianças que às vezes passa, quem tem recém-nascido sabe, às vezes passa a noite em claro, então 7 horas, 8 horas está descansando. Com certeza. E nós temos casos que às vezes o vizinho está ali perturbando. A gente relaciona, as pessoas de um modo comum relacionam que seria festa à noite, mas não há um horário específico, basta que a pessoa esteja sendo perturbada. Então, a perturbação de sossego, ela pode começar às 7 da manhã, meio-dia, passou... Eu perturbei o meu vizinho, já caracteriza a perturbação de sossego se ele se sentir perturbado. Exatamente, né? Ela vai também por uma questão de bom senso, né? Às vezes são situações que elas não são recorrentes. São situações pontuais. Sim. Naquele dia ali, às vezes o vizinho está tendo uma situação que está perturbando o outro. Então, a política de boa vizinhança, às vezes, reza que Ainda a gente vai lá, é. converse, né? Ou tolere aquele dia. Agora, situações que são recorrentes, essas devem ser notificadas para que a gente possa tomar as providências e para que a pessoa tenha de novo seu sossego, né? De Com volta, certeza. né? Quais tipos de som mais geram as denúncias? Som automotivo, festa em residências, bares, igrejas, obras, enfim. Aqui em Andrade, especificamente, qual é o tipo de som que mais vocês são acionados? Normalmente, nós temos a questão das festas, né? Eu falei há pouco sobre o bom senso e às vezes a gente vê que há um vizinho, por exemplo, que ele nunca fez nada. Aí ele consegue algum recurso aí, vai fazer uma festa com o filho. Então a gente pede para aqueles vizinhos, tenham um pouco de tolerância. Mas nós temos casos também que todo final de semana o indivíduo está ali promovendo uma festa, promovendo um churrasco. Então, ou situação, né, a gente comentou mais antes, né? Situação dos cachorros, né? Os cachorros ficarem latindo ali todo dia. Então, esses casos, a gente entende que as pessoas acabam sendo perturbadas. Deveriam, né, na nossa visão, fazer o boletim de ocorrência e tomar as medidas que são necessárias. Quando o morador deve acionar a polícia militar, né? E como você acabou de falar agora, é necessário primeiro conversar com o vizinho e tentar uma negociação ali, né? Até, de repente até estipular, olha, já são, digo à noite, por exemplo, já são 10h30, 11 horas, eu vou tolerar pelo menos mais 1 hora. Se não melhorar, eu realmente vou chamar a polícia. Prevalece o bom senso. As pessoas, muitas vezes, tenente, eu como tenho o espaço do cidadão aí, eu tenho o jornal, as pessoas muitas vezes não querem se indispor com o vizinho, mas acham que o jornal e a polícia pode se indispor. Então, é interessante, é legal isso que você falou aqui. Primeiro, tentar uma conversa com quem está incomodando, claro, né? Se tiver uma boa relação com o vizinho, às vezes tem vizinhos que não se dão bem, né? Então, a gente não concita que faça isso. Mas se tem um vizinho ali, tem uma relação cordial, né? Falar que está sendo perturbado, falar, ó, senhora, tem como diminuir esse som, eu preciso descansar. Isso muitas vezes resolve. O que acontece é que a gente recebe muitas vezes ligações, as pessoas não querem se identificar, e a contravenção penal, ela exige que, se tem uma pessoa sendo perturbada, existe uma vítima. E tem que ter uma representação. Exatamente, até porque vai ser lavrado um termo de compromisso, né, o TCO, o perturbador ali, né, o autor, seria preso, mas deixa de dar a prisão em razão dele. Normalmente comparece quando for acionado, né, se ele assinar o termo, mas exige que tenha essa pessoa que vá representar, que é uma ação pública condicionada. Ou seja, a vítima, além de fazer o boletim de ocorrência, ela vai ter que ir à Polícia Civil para representar, para que o Poder Judiciário tome as medidas necessárias para sanar essa perturbação. Né? Diferente, a gente tem situações que, por exemplo, nós temos um estabelecimento comercial, um bar, algo assim que recorrentemente a gente recebe ligações que aquele estabelecimento está com som excessivo. E muitas vezes o vizinho não quer se indispor, né, mas a gente consegue ir lá, devido às várias ligações, e atuar em prol da incolumidade pública. Sim. Né? Então a gente já teve vários casos de estabelecimentos que estavam perturbando, seja com som, seja com algazarra na frente, a gente faz o boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência
normalmente ele dá ação depois, normalmente ele dá prosseguimento, sem ter a necessidade da vítima. Agora, nesses casos que eu falei, que são os maiores, os que mais ocorrem andradas de festas, né, de vizinhos, tem que ter a vítima. Porque senão o que acontece? A gente vai, chega lá, orienta as pessoas, o seu som está perturbando, a gente não fala, já tivemos ligações, mas a gente perde o elemento para poder estar atuando de fato. Com né? certeza. Tá registrando, e às vezes um registro é o que basta. A maioria das pessoas são pessoas de bem. Com certeza. Né? Então, às vezes ela não está sabendo ainda que está perturbando. Então, a partir do momento que ela tem essa notificação ali, a gente chega e fala, você está perturbando as pessoas. Ocorre delas atenderem o nosso pedido. Mas para tomar providência, eu preciso da identificação dessa vítima. E por exemplo, essa chamada que vocês tiveram para ir nesse determinado local, né, que a gente está aqui fazendo uma ilustração, falando... a pessoa que fez a denúncia, ela é identificada no local que vocês chegam ou vocês só mencionam que foram acionados para que chegasse até o local? Normalmente a gente escreve lá que a gente recebeu diversas ligações, né? Certo. Várias pessoas que não querem se identificar, informando que estabelecimento comercial X aí estaria promovendo. E coloca o que nós observamos, né? Que chegamos ao local, observamos o som em elevado, a cerca de tantos metros. A gente faz algumas ações ali, né, para poder dar mais robustez a esse boletim de ocorrência e encaminha para as autoridades, né, para que elas estejam acionando aí o proprietário para que ele responda, se for o caso, né? Talvez o que o que dá um pouquinho de medo na população, porque muitas vezes o vizinho, é aquilo que o senhor falou, muitas vezes a gente tem uma amizade legal com o vizinho, a gente vai até, bate na porta, isso aqui é suposição, eu estou falando, isso não aconteceu comigo, nisso que eu vou falar agora. A gente vai e conversa com o vizinho, mas muitas vezes o vizinho da pessoa que está se sentindo incomodado já tem um histórico de ser uma pessoa agressiva, já tem um histórico de estar literalmente sempre fazendo festas, né? Então, provavelmente, muitas pessoas da população têm medo de fazer representação, porque depois você vai estar lado a lado ali com aquele vizinho que pode, de repente, ser agressivo, né? Num dia normal, porque ele vai no fórum, ele vai na delegacia. É complicado, né? A sensibilidade de cada caso é interessantíssimo. Então, há essas situações, elas são menores, né? Sim. Mas existe essa possibilidade. Mas, para tanto, a pessoa, se naquele momento ela não se sentir com confiança ou com segurança para fazer, ela pode estar procurando posteriormente o registro, seja na delegacia de polícia civil, seja no quartel de polícia militar, ou até mesmo procurando o próprio Poder Judiciário, né? Lá no Juizado de Pequenas Causas, para estar fazendo essa denúncia contra o vizinho. Mas haverá, sim, tem que ter esse envolvimento, essa qualificação. Nós já tivemos caso, Rosângela, que a polícia militar foi acionada e chegou lá, a ocorrência evoluiu, porque você chega numa festa, as pessoas estão embriagadas. Né? Então, a maioria são pessoas de bem, mas também há festas que vai ter esses indivíduos aí, como você citou. Então, para que a ação torne-se legítima ali, a gente pede esse solicitante, essa vítima, até mesmo que caso evoluir, nós tivemos caso até de confronto, para que também nós estejamos ali de um modo legal. Com certeza, né? Esse é o medo da população, é um confronto, de repente, com o morador, né? Porque muitas vezes a pessoa ela se acha, não, eu estou dentro da minha casa, eu estou dentro do portão da minha casa, é meu direito. Não. A partir do momento que ele está perturbando o vizinho, ele passou ele não está respeitando o direito do vizinho, né? Do pessoal que mora no entorno, né? Às vezes as pessoas entendem que tem muitos direitos, de fato tem, Sim. Mas tem os deveres, né? Como cidadão. E um deles é não infringir as normas, né? É dever do cidadão. E a perturbação, ela cai numa dessas situações, né? Eu não posso expandir a minha festa para quem não está participando. Exatamente. Né? Eu tenho que ter esse zelo, né, com a vizinhança. É uma questão de cidadania, né? A gente recebe também muitas denúncias dizendo que aquele determinado lugar já é recorrente. Já, às vezes, liga para a polícia ou mesmo para a guarda e fala, não, esse é aquele lugar de novo, ali é direto, é recorrente. Uma vez que esse local não obedece, né, às autoridades, que no caso vocês e às vezes a guarda, o que a pessoa deve fazer?
porque ela vai ficar chovendo no molhado se ela não for fazer uma representação. Ela deve representar. Sim. Né? Porque esbarra justamente nisso. A gente vai lá, orienta, né? Aí quando vê, volta o problema. Porque a partir do momento que a gente tem uma pessoa, né, uma ou duas, quanto mais gente, melhor, né? Sim. Junte ali seus vizinhos. A partir daquele momento, há mais embasamento para que a ação corra. E quando leva-se ao Poder Judiciário, que há uma audiência preliminar ali, né? Realmente audiência de conciliação, ali as coisas se resolvem também. Mas às vezes a pessoa ela só registra, mas ela não representa, né? Ainda que ela dê o nome, mas ela também não vai depois na Polícia Civil para fazer a representação. Exato. Aí não, então não há... Não deu prosseguimento, ação né? pública condicionada, precisa falar... Ela nunca vai chegar e falar, quero que tome as providências. Aí a partir dali vai ser feito o inquérito, vai ser feito o que for necessário para que não ocorra, né? E às vezes uma chamada lá já é o suficiente para que a pessoa não torne-se reincidente na perturbação de sossego. Com certeza. Esse final de ano, eu não sei se chegou até vocês aí, mas chegou para o jornal, e eu fiquei sabendo hoje à tarde, que na virada do ano aqui em Andradas, se essa mãe estiver assistindo, ela vai se identificar. Ela tem um filho autista e próximo à residência dela, o fogos com estampido foi muito na sequência e foi muito alto. E o menino tem por volta, acho que de 11 ou 12 anos, e o menino ficou apavorado, ele começou a tirar a cortina, querer tirar o sofá do lugar, o menino entrou em pânico, o menino entrou em desespero mesmo. Aí eu te pergunto, tenente, se existe uma lei dentro da cidade de Andradas que é proibido, né, fogos com estampido, é meio que contraditório permitir que se venda esse produto aqui na cidade, né? Eu acho que nós devemos evoluir e discutir, né, discutir sobre. Se existe a lei, né, do município, mas tem que ver até onde que esbarra talvez uma nova lei que proíba a venda. Então, tem que ser discutido lá na Câmara dos Vereadores, né, envolvendo os diversos órgãos que possam contribuir para chegar a uma conclusão do que pode ser contraditório ou não. Sim. Nesse primeiro momento, eu avalio que é difícil uma fiscalização, sendo que é proibido, sendo que é permitida a venda, Sim. né? Mas foi discutido isso daí, eu acredito que a gente vai avançar enquanto cidade, enquanto município, nessa discussão, para que efetivamente a gente consiga ter mais meios, né, de coibir essa prática, né, que não afeta só as pessoas com autismo, né? Tem outras pessoas acamadas, tem idosos. os pets, né? Que, igual você mesmo noticiou, foram vários que fugiram de casa. Então, é uma coisa que deve envolver a sociedade, todos os seus segmentos, para chegar no denominador comum. O que a gente prega sempre é o quê? A questão da sensibilidade. Né? Você que está aí do outro lado, né? Pense que, às vezes, aquele seu momento de comemoração ali, por mais que às vezes pode ser legítimo, né? A gente não sabe o que as pessoas comemoram, né? Mas não pode afetar a vida do outro, né? Então tem que ter sensibilidade, viver em sociedade impõe isso a gente. Qual que é a mensagem, nós vamos falar agora de um outro assunto aqui da cidade, mas qual é a orientação que o senhor deixa para quem gosta de som alto, né? Principalmente nas festas, e como se divertir sem desrespeitar o direito do outro, né? Volta ao que eu acabei de falar, sensibilidade, né? Vai fazer... Tem casos, igual eu falei, que às vezes o indivíduo faz uma vez no ano, consegue ali, às vezes por questões econômicas, consegue fazer uma festa ali para um filho. Então, às vezes o vizinho tem que ter essa sensibilidade também. Sim. Né? E às vezes ir lá, falar, ter uma relação sem se indispor, sem discussão, né? Vai lá, converse, está me perturbando ou não está perturbando, converse. Mas assim, aqueles que gostam, recorrentes, vão estar sujeitos aí às penalidades, né? Mas a gente precisa que aqueles que estão sendo perturbados se identifiquem. Com certeza. Para A gente poder não pode ter fazer isso por eles, prosseguimento. Né? A gente não pode chegar ali, até mesmo para que a ação tenha legitimidade, né? Então a gente precisa disso. Já os outros casos recorrentes, né? Aos bares, a gente precisa que as pessoas façam as denúncias, né? Nós temos 181, nós temos 190, Sim. que façam essas denúncias para que a gente também possa estar fazendo aí os devidos documentos endereçados a quem vai
vai estar analisando essas perturbações. E uma coisa interessante também, tenente, é que se a pessoa, depois que fez a representação contra aquele vizinho, ou aquele que está fazendo aí a perturbação do sossego, até mesmo, às vezes, um cachorro uivando o dia inteiro e madrugada dentro, né? Se ele, depois disso, ele for ameaçado ou qualquer coisa, ele volta ali e faz um boletim que ele foi ameaçado porque ele fez valer os seus direitos, né? Não, porque isso também acontece. Então, se ocorrer de haver retaliações, isso tudo é colocado, inclusive, no inquérito. Inclusive, a gente já viu casos aí de algo que seria simples tornar até, vou dizer, juridicamente algo com mais pena, né? Uma pena maior aí para os indivíduos, porque não souberam se portar, né? Além de estar perturbando, ainda quiseram levar para o outro lado, né? Mas a maioria dos casos, né? A maioria dos casos a gente vê que há uma solução eficaz aí para quem resolve realmente se identificar e denunciar de acordo com o que deveria. E qual que é a penalidade para quem pratica esse tipo de contravenção? Que não respeita e realmente está sempre ali. Como contravenção, elas acabam sendo poucas, né? São até, salvo engano, até 3 meses. Mas ela é convertida em multa, né? A gente vê muitos casos aí que essa pena é convertida em multa. E a gente sabe que muitas pessoas, quando mexem no bolso, tendem a realinhar sua conduta, né? Então, além da questão do processo, né? Muitas pessoas aí acabam sendo submetidas aos processos. É o que dá efetividade, né? Então, em termos de multa, dá um resultado. Agora, em termos de pena, vai ficar preso? Isso não, né? Porque a lei já não estabelece que fique, né? Você tem noção, mais ou menos, do valor dessa multa? Não, aí o juiz, ele avalia. Ele que vai arbitrar o valor e tudo, né? Mas, normalmente, é uma audiência de conciliação. Nessa audiência, o Ministério... Normalmente, os casos de TCO, né? O Ministério Público ali, ele vai dar uma suspensão ali, né? Do processo, né? Se a pessoa aceitar ali, o pessoal chama de sursis, né? E durante 2 anos essa pessoa não pode cometer outra, uma série de coisas. Ele perde o réu primário, é isso? Não, se ele aceitar ali que ele estava errado, vamos dizer assim, no modo mais simples, o Ministério Público propõe uma multa, normalmente em torno de R$500, R$600, cada local tem sua... o promotor tem o seu valor, né, o seu valor, a sua base, seu né? Entendimento, o seu né, entendimento, que foi ficaria melhor. Aí ele põe uma série de condições para aquele indivíduo que em tese seria o autor, para que ele também não tenha a ficha, às vezes, por um momento. Exato. Né? Que nós estamos falando assim de sociedade, 98% das pessoas são pessoas de bem. Com certeza. 2% que é comprovado aí que estão delinquindo. Então, às vezes, a pessoa naquele momento ali fez uma festa, exagerou um pouco a mais. Entende que, às vezes, também até isso a lei protege, para que ele também não tenha a sua ficha ali, como o pessoal fala, ficha suja. Com certeza, Aí vai literalmente da consciência, né, e da convivência, né, da boa vizinhança, né? Que é sempre o caminho, né? A boa vizinhança. Tenente, aproveitando a sua vinda aqui, que eu acho que vocês estão sempre aí correndo e a gente, às vezes, é difícil conciliar a agenda de vocês para estarem vindo aqui. Vocês estão fazendo um trabalho muito, muito bacana aí, num período aí curto, vocês tiraram 4 ou 5 carros, ou até 6, se não me engano, eu coloquei nas páginas aí, carros clonados que estavam aqui na cidade, motos também. Vocês vêm fazendo um trabalho aí, vocês estão tolerância zero aí para esse tipo de crime aqui na cidade, né? Olha, nós temos, o policiamento nosso é dividido em várias nuances, né? Motocicleta, patrulhamento motorizado, a pé. E a gente está, ao longo de 2025, foram 15 veículos clonados, né, retirados de circulação. Cerca de 300 entre veículos e motocicletas removidos por diversas infrações e crimes de trânsito. Então, é a base da nossa atuação, é a abordagem. Né? A gente tem que abordar para identificar. Lógico, muitas vezes, desculpa até cortando o seu minutinho só, muitas vezes as pessoas criticam, né, pelas abordagens, mas é ali que vocês identificam até um contumaz bandido ou que vai praticar alguma coisa aqui na cidade, né? No ano de 2025, Rosângela, foram 143 foragidos da justiça presos em Andradas. É muita coisa. Né? É muita coisa. Por diversas vezes, por descumprimento de medidas, por reincidência, por envolvimento em crimes. Então, só vai se conseguir chegar a esse número ou mais quando se aborda. Com certeza. Obviamente que a gente tem situações que geram um certo clamor,
público, né? Mas são indivíduos que, pode ter certeza, estão ali no meio da nossa sociedade, a gente tem que tirar. Mas é através das abordagens qualificadas. Eu não trouxe aqui o número de abordagens que a gente fez o ano passado, mas foi grande. Baseado nessas aí, eu te garanto que são um número assim, muito expressivo. Porque a maioria das pessoas não estão devendo nada, né? A gente fala, nossa. Sim. Mas só abordando para me saber, né? Abordando. Não está escrito na testa, né? Arma Quem branca, é a pessoa, arma né? Arma branca, a gente aprende muita arma branca. Né? E a maioria das vezes dos crimes violentos contra a pessoa, né? A gente viu o começo do ano agora. Sim. É praticado com canivete, com facas. Então são números que passam despercebidos, né? A gente fica focado no roubo e em outras coisas maiores, mas as coisas menores que fazem a sociedade nossa ser mais segura, né? Nós tivemos uma redução de furtos no ano passado, comparado com 2024, assim, números absolutos, 150 furtos. Parece que para algumas pessoas pode ser pouco, mas são 150 pessoas. A menos? A menos. 150 pessoas a menos que não foram vítimas. Sim. Para aquela pessoa é um número muito grande. E aqui o senhor atribui essa queda? Ao número de abordagens, a retirada de circulação desses indivíduos, né? Motocicleta hoje em dia é um dos meios mais utilizados para os crimes como roubo. Sim. Então, nós temos que abordar para saber como estão esses indivíduos. Inclusive, achamos indivíduos com simulacro, né? Que iam cometer o crime de roubo, indivíduos com passagem pela polícia, mas abordando as motocicletas. Então, há um alvo diferenciado em cima de motocicletas. Por quê? Porque a gente tem comprovadamente que eles utilizam de motocicleta devido às condições para fuga. Então, a gente tem equipes preparadas, né? Equipe de motociclistas que trabalham todos os dias voltado para essas ações. Aliás, vocês agora, essa semana, não sei se foi no final, acho que foi no início desse ano, que vocês abordaram uma moto que fugiu na contramão aí, o pessoal da moto... O rolezinho do grau, né, que eles falam, né, no final do ano, né? Indivíduo com simulacro, sim. delinquindo aí na área central. Colocando a vida de muitos em risco. Exatamente. Foi a de vocês também, né, porque vocês tiveram que... Nós tivemos equipes nossas, já estavam voltadas, né, há um planejamento prévio, questão de horários, até para poder coibir essa prática, né? E nós temos também outros que ao longo de todo o ano aí perturbam também, né? Voltando, relacionando com o assunto, a turma do Randandan, né? Que é conhecido, então há deu uma diminuída, né? Porque nós estamos agindo em cima mesmo. Deu uma diminuída mesmo. Mas porque também perturba, né? Perturba. Quem mora aí na área central sabe do que a gente está falando aqui. Passa aí com o escapamento aberto. E se tiver em desconformidade com o que estabelece a lei, as providências são tomadas, né? E como é que a população pode... Como é que o senhor alerta a população? Teve uma tarde aí que vocês prenderam de manhã um foragido da justiça com mandado de prisão, vocês prenderam na hora do almoço, saiu na minha página, e prendeu à tarde. Foram 3 abordados e os 3 com mandado de prisão, inclusive um deles com homicídio. Em Pernambuco. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas quando verem pessoas diferentes? A cidade cresceu, né? A gente também não conhece mais todo mundo. A cidade cresceu demais. Mas qual que é o recado que o senhor deixa para as pessoas que verem pessoas suspeitas? Como é que deve agir? Como é que deve passar essas informações para vocês? Então, você até falou num ponto que é importante, né? A cidade cresceu, então a gente talvez nem sabe se aquela pessoa faz parte da nossa comunidade. Exatamente, ou não. Mas vamos pensar assim, micro, né? No bairro onde eu moro. No bairro onde eu moro, eu conheço as pessoas que são no meu entorno. Então, se eu vejo alguém que está ali, que não é conhecida do meu meio, que não é conhecida ali daquele bairro, eu tenho que acionar a polícia. Sim. A guarda, que seja. Eu aciono. Por quê? Ele não faz parte do meu convívio ali. Às vezes ele está passando, está olhando para dentro das residências, está apertando campainhas, né? Às vezes está pedindo, né? Chega ali, mas não é comum. Então a pessoa tem que ter essa sensibilidade de nos acionar preventivamente. Olha, tem um indivíduo aqui no meu bairro, ele está de cavanhaque. Ele passar o máximo de informações do tenta indivíduo, fazer uma leitura dele sem se comprometer. Ele está com uma blusa vermelha, está com tênis branco, porque aí eu direciono o meu policiamento, né, para essas ações, para abordar. Se não for nada, perfeito, o indivíduo vai ser liberado, como muitos são. Sim. Agora, se tiver algum histórico, alguma coisa, a gente consegue trabalhar e evitar, né? A gente fala, Rosângela, que o crime ele acontece por 3 fatores. Né? A ausência de vigilância é um deles. Com certeza. A vítima disponível e o ofensor motivado. Ou seja, se não tem quem quer agir, não vai ter crime. Se não tem vítima, não tem crime. E se não tem, se tem vigilância, né,
não vai ter crime. Então, quando a pessoa nos liga e fala para nós, tem um indivíduo suspeito aqui no meu bairro, Jardim Brasil, Jardim Mirante, a gente vai atuar em cima do quê? Do ofensor motivado. E também em cima da ausência de vigilância. Com certeza. Então, a tendência de não acontecer é muito grande. Agora, se eu deixo esses 3 fatores, a tendência de acontecer o crime. Não resta dúvida. E depois que aconteceu, é difícil, né? Aí a gente vai correr atrás. É muito mais difícil não resta dúvida correr atrás do que prevenir. Exatamente. Uma coisa que eu percebo, porque até o estúdio aqui na área central, uma coisa que eu percebo quando eu venho a pé e tudo, muita gente que é paradinha de 10, 15 minutos que vai na loja e deixa o carro aberto. E tem muita gente diferente mesmo aqui. E isso aí também é um chamariz para o bandido subtrair alguma coisa dentro do carro, ou até mesmo tentar levar o carro, né? Além de ter essa oportunidade, né, essa janela de oportunidade, o indivíduo também ele aproveita esse descuido, né? Às vezes nem estava com intenção, mas viu esse descuido. Né? Do mesmo modo, às vezes as pessoas deixam objetos de valor à mostra. Sim, em cima do banco da frente. Aqui é muito comum a gente ver, né? As mulheres deixam as bolsas, os homens às vezes deixam o celular, às vezes deixam dinheiro visível, né? O carro não tem película. Então a gente pede para a população para que evite, né? Evite deixar o carro aberto. Isso é o básico, né? É o básico. Tem que Mas fechar mesmo. ainda que feche, né? Não deixe esses objetos à mostra, porque o indivíduo às vezes vai passar ali, vai romper um vidro. Muitas das vezes o que leva não cobre o gasto do vidro do carro. Verdade, às vezes o autor ali ele acha que aquilo ali é valoroso, mas vai lá, quebra, não é tão valor assim, leva. E vai gastar muito mais com vidro e às vezes o seguro nem cobre, né? Então às vezes é bom deixar ali, não deixar a amostra, ter esse zelo, né? Não gasta nem 5 segundos para fazer essa checagem antes de sair do veículo, né? Então é importante que a população também nos ajude. Evitando, né? Deixando de ficar exposta desse jeito. Uma outra coisa muito interessante que eu percebo aqui também na cidade, o senhor também com certeza deve já ter percebido, o pessoal andando com o celular no bolso de trás, a metade do celular para fora. Aquilo ali para um garoto passar e tirar também, né? O celular deveria ficar no lugar mais escondido possível, né? Porque o celular hoje é o chamariz mesmo, né? Para mandar para presídio, para entrar no banco, retirar dinheiro daquele cartão. Então, o cidadão também tem que ajudar, né? Ele tem que deixar, se tiver de bolsa, a bolsa voltada para frente, né? As mulheres com a bolsa para frente. O celular no bolso da frente, de preferência, né? A gente vê muito adolescente, né? Andando com o celular atrás, né? Às vezes senta, perde e acha que foi... Então, assim, tem várias coisas que às vezes o próprio cidadão pode nos ajudar, né? Celular, por exemplo, hoje... Passando para outro assunto também que está recorrente, estelionato, né? Então, as pessoas Vocês prenderam esses dias um casal aqui no Itaú, né? Exatamente. Que interessante. E assim, às vezes o estelionato, ele começa quando a pessoa recebe uma mensagem e clica num link, né? Que ela desconhece. Aí, a partir daquele momento, ela está abrindo o celular dela para dar entrada para o bandido. Para dar entrada, para entrar em aplicativos. Então, recebeu o link, não acessa. Recebeu mensagem de pessoa desconhecida, não acessa. Procura um conhecido aí. Talvez as pessoas tenham dificuldade também, né, com a tecnologia. Procura um conhecido, o que é isso daqui? Vá no banco, né? A gente vê casos aí de estelionato ou extorsão que a pessoa liga para outra, fala que está dominando, ali está com a pessoa subjugada. E às vezes a pessoa apavora, até natural a gente entender, mas tem que dar aquela paradinha, deixa eu ligar para essa pessoa. Mas é interessante, Tenente, que é recorrente essas informações na televisão. Os canais abertos informam, né? Direto, olha, não caia no golpe tô com teu filho aqui, liga para o filho, pede, vai tentando segurar, só que muitas vezes pega um idoso, né, que o idoso não tem essa... O emocional da pessoa altera rapidamente, exatamente, né? Eu já atuei em casos aí as pessoas falam, são pessoas que são instruídas, pessoas instruídas, né, e tá depositando, caindo, por quê? Porque mexeu no emocional. Exatamente. O golpe está exatamente nisso, né, de mexer com pessoas, às vezes, que se emocionam facilmente e acabam caindo. Mas é sempre importante. É meu filho, então vou ligar para meu filho primeiro. Não cair e também fazer uma análise, né? Eu sei que lógico, é difícil, mas às vezes, né, será que meu filho é sequestrável? Será que está nessa... E essas chamadas... Ter essa calma antes de sair certeza. Pagando, depositando. E essas ligações normalmente vêm de presídios, né? Parece, né? Assim, a gente não tem muitos casos no Brasil, existem as investigações, né? Que levam à prisão de muitas pessoas, mas a maioria das vezes é de presídio, interior de presídio,
ou às vezes até mesmo pessoas, a gente vê hoje pessoas mais jovens, né, com pleno conhecimento, né, na tecnologia, que também enveredam nesses crimes de estelionato, né? Então a gente hoje não pode afirmar, até porque a gente não tem indícios, assim, ou certeza de onde que está vindo, mas leva a crer que seja. Com certeza. Nós estamos aqui num bate-papo gostoso com o tenente da Polícia Militar aqui de Andradas, Adalberto Gonçalves. Nós o convidamos para vir falar, né, num assunto que está incomodando e a gente tem que trazer à tona, a gente tem que dar voz à população, que é a perturbação do sossego. Né? Ele falou uma coisa bem bacana aqui, tem gente que às vezes faz uma festa uma vez por ano, né, na residência, e a gente tem que ter aquele convívio, né, aquele jeitinho brasileiro de chegar, conversar, falar que está incomodando. E tem aqueles também que são recorrentes, que a gente recebe sempre o mesmo tipo de chamada e a polícia também. Muitas vezes, tenente, as pessoas quando ligam para a gente, falam, olha, eu estou apelando aí para você porque eu liguei lá para chamar a polícia está numa diligência e não vai poder se deslocar até aqui. Liguei para a Guarda Municipal, a mesma coisa, ela está em diligência e não vai poder vir até aqui. Nesse caso aí, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem um tempo ainda para ela fazer o registro, né? Nesse caso aí, até 6 meses. Então, se naquele momento, por algum motivo, a viatura não foi, ela pode estar procurando a delegacia de polícia civil ou o quartel da polícia para estar registrando. Até porque as ações vão ser tomadas posteriores, né? Então, naquela noite ali, se ela não conseguiu que uma viatura fosse lá e fizesse cessar o som, ela pode entrar com a ação posteriormente. Então, se não conseguiu, por esses motivos que você me falou, procure posteriormente, faça o registro, né? Faça realmente a representação para que tenha efetividade nas ações, né? Com certeza. Bom, nós agradecemos aí ao tenente de ter disponibilizado esse tempo. Sei que o senhor saiu lá da reunião da Câmara e já desceu direto aqui para falar com a gente. Eu queria que o senhor deixasse... Primeiramente, eu queria dizer que o espaço aqui do Andradas Podcast está sempre aberto aí para a Polícia Militar. Tá? Eu acho que é um local bacana para a gente estar conversando ao vivo e estar colocando vocês mais perto da população. Isso é muito bacana, a população conhecer quem é o nosso tenente, conhecer quem, né, de repente passa na rua, olha, esse é o tenente que eu vi conversando ali. Isso é muito importante, trazer vocês mais próximo da população, de uma forma diferente, que vocês já estão próximos andando aí, fazendo o trabalho de vocês. Mas eu queria deixar... dizer que o espaço aqui está sempre aberto, agradecer a sua vinda aqui e pedir para que o senhor deixe uma mensagem para quem está nos assistindo aí sobre todos esses assuntos que nós falamos aqui, fazer suas considerações finais. Eu agradeço o espaço no Andradas Podcast, agradeço o seu contato conosco, né, que às vezes ele passa por diversas situações, sim, né? E isso é importante, né? A imprensa está buscando essas informações para transmitir à população, é onde que chegam as informações para a comunidade, é através das redes sociais, através da imprensa séria. Sim. Então, o que a gente pode dizer à população de Andradas é que ela tem uma polícia militar atuante, uma presença que protege de fato. Nós temos pessoas aqui capacitadas que buscam sempre buscam reduzir as situações de risco, né? Buscam evitar o crime. A gente sabe que não vai ter 100%, né, das ações, mas a gente vai embora para casa, a gente sabe que nossos policiais vão embora para casa com a sensação de dever cumprido. Com certeza. Ainda que alguns não fiquem satisfeitos, é plenamente normal, né, mas a gente vai embora com esse pensamento e põe a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que fez o melhor por Andradas e por cada cidadão que aqui reside. Com certeza, a gente é testemunha disso. Nós vamos, se Deus quiser, completar aí 30 anos aqui na cidade de Andradas. A gente acompanha o trabalho da Polícia Militar, acompanha aí também o trabalho da Polícia Civil e sempre tivemos e temos um bom convívio. Já vista que eu até cedi um espaço para que a gente tivesse um programa com a Polícia Militar direto aqui, porque eu acho bacana esse relacionamento da polícia para com a população. Tenente, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, que Deus abençoe vocês, proteja no dia a dia, que a gente sabe que também não é fácil, né? E que mais pessoas sejam tiradas da rua aí, né? Dessas pessoas que estão trazendo, tirando o sossego da população, fazendo aí o que não deve na população. Continue com esse olhar de vocês aí, em nome da população. Eu agradeço o que vocês vêm fazendo por nós. A gente agradece toda a consideração e nos colocamos sempre à disposição. Obrigado, espaço sempre aberto aí.
É isso aí, pessoal. A gente vai terminando esse bate-papo gostoso com o Tenente Adalberto, da Polícia Militar de Andradas, que nos deu a honra de vir falar com a gente aqui hoje sobre o assunto que, né, acho que a gente vai... Isso aí vai ser assunto de todos os dias, porque sempre tem alguém com som alto, com escapamento da moto aberto, carro subindo a Bias Fortes aqui, achando que está numa pista de corrida. Isso é complicado também, né? Fica uma dica, né, para a prefeitura aí, de repente, colocar um sonorizador ali na avenida. Parece que não pode quando é avenida dentro da cidade, né? Mas o pessoal faz daquela rua ali uma pista de corrida. Né? Aliás, já teve vários acidentes gravíssimos ali nas travessas. Forte, né? A Bias Fortes é uma via bem complicada aqui da cidade. Né? O pessoal abusa na velocidade. Né? Seria interessante discutir a questão de trânsito e a competência do município. Discutir essas questões para melhorias, né? Com certeza. Da via, a gente está à disposição lá também para estar participando dessa conversa. E contribuir aí com mais informações. Né? É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando o podcast desta quarta-feira. Hoje é dia 7. E a gente volta no próximo podcast, sempre com aquela primícia. Se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.